Neste vídeo, você vai conhecer uma história pouco contada, mas impossível de esquecer. Na última noite de sua vida, Padre Cícero teria escrito uma mensagem secreta, uma palavra final deixada ao povo, guardada em silêncio por décadas. O que dizia esse texto? Por que foi escondido? E o que essa mensagem pode significar hoje, para nós que ainda buscamos sentido na fé e esperança em meio à dor? Prepare-se para ouvir o que muitos ignoraram. Uma prece. Uma advertência. Um chamado do céu. A última palavra de um santo nordestino que nunca deixou seu povo. Era madrugada em Juazeiro do Norte. O vento sussurrava entre as frestas das casas de taipa, e as estrelas brilhavam alto sobre o céu seco do sertão. Tudo parecia em paz, mas dentro de uma casa simples, onde o tempo parecia andar mais devagar, um homem velava a própria alma. Padre Cícero. Ele estava velho, os olhos fundos, a voz rareando. Mas seu espírito seguia aceso como lamparina protegida do vento. Naquela noite, ele não queria dormir. Sentia que algo o chamava a deixar uma última missão. Sentado à mesa, escreveu com calma. Não era uma carta qualquer, era um testamento de fé. Nele, palavras que pareciam vir não apenas do coração, mas do alto. É chegada a hora do povo voltar o rosto para o céu, dizia um dos trechos. Pois dias escuros virão, e só a oração fiel sustentará os que crerem. Do outro lado da cidade, sem saber de nada, um romeiro andava pelas ruas de pedra. Raimundo, homem simples, do interior profundo, havia sonhado com o Padim 3 noites seguidas. No sonho, o velho sacerdote apenas lhe dizia: vá, o tempo chegou. Sem entender direito, Raimundo veio. E ali estava, ajoelhado diante da capela fechada, rezando baixinho, como se algo dentro dele soubesse que aquela noite não era como as outras. Ao nascer do sol, Juazeiro acordou diferente. As panelas chiavam no fogo, os animais cantavam o costume, mas os corações estavam inquietos. Um silêncio pesado pairava no ar, como quando a terra sente a chegada da chuva antes da nuvem escurecer. Quando o povo notou que Padre Cícero não apareceu para a missa, um frio percorreu o vilarejo. O Padim nunca faltava. Mesmo doente, mesmo cansado, ele sempre estava ali, firme no altar, de batina e terço nas mãos. Preocupados, alguns devotos seguiram até sua casa. Encontraram a porta entreaberta. A vela ainda acesa sobre a mesa. E ao lado dela, um caderno aberto, com letras tremidas, mas legíveis. Padre Cícero estava deitado. Terço entre os dedos. Expressão serena. Tinha partido. Um silêncio profundo tomou Juazeiro. Ninguém gritou. Ninguém correu. Era como se todos soubessem, no fundo, que aquele momento já estava escrito. A notícia correu rápido. Não da morte, mas do que ele deixará. A tal mensagem. Era isso que prendia a respiração do povo. O que havia ali? Alguns diziam que era profecia. Outros, que era despedida. Mas ninguém ousava ler em voz alta. Era como se aquele papel carregasse um peso espiritual grande demais para ser tratado com pressa. O padre auxiliar se recusou a abrir. É coisa de alma, murmurou. Tem que ser lida com o coração preparado. Enquanto isso, Raimundo, o romeiro do sonho, ainda de joelhos na capela, sentia o peito apertado. Ele ainda não sabia da partida do Padim. Mas naquele instante, lágrimas começaram a rolar de seus olhos sem motivo aparente. E pela primeira vez na vida, sentiu que estava onde deveria estar, mesmo sem saber porquê. Padre Cícero havia partido. Mas não em silêncio. Sua última palavra esperava. E Juazeiro, o sertão e todos nós, estávamos prestes a escutar o que ele tinha para dizer.
O caderno estava ali, aberto sobre a mesa onde a vela ainda queimava. A tinta já seca, a letra tremida mas firme, revelava que aquelas palavras foram escritas com esforço. Mas o esforço maior, agora, estava em quem teria coragem de lê-las. O corpo de Padre Cícero foi velado com devoção. O povo passou em fila silenciosa, muitos com o rosário nas mãos, outros segurando crianças, todos com os olhos vermelhos e o coração em oração. Mas havia um burburinho que crescia, o que o padim deixou escrito. Não demorou para que alguns mais apressados começassem a especular. Foi uma profecia. Não, foi só despedida. Dizem que ele avisou que algo grande viria. Dizem até que ele falou do fim. Mas ninguém confirmava. Porque ninguém, até ali, havia lido. O padre auxiliar, homem jovem, estudado, olhava para o caderno com receio. Algo o impedia de abrir as páginas com facilidade. Sentia que aquela não era uma leitura comum. E assim ele disse: isso não é para ser tratado como carta de família. Isso é coisa santa. E só pode ser lido quando o coração estiver limpo. O caderno foi colocado em uma caixa de madeira, sobre o altar. E durante a missa de corpo presente, a vela que acompanhava o texto não se apagou, mesmo com o vento das portas abertas. O povo notou, murmurou, e começou a se espalhar a crença de que a própria mão do padim protegia aquelas palavras. Dona Lindalva, rezadeira antiga da cidade, dizia baixinho: ele deixou ali o que nós precisamos ouvir, mas não o que queremos. Por isso, o povo tem medo. E talvez fosse isso mesmo. Medo. Porque o que poderia dizer aquele que viveu perto de Deus, no momento da partida? Que verdade poderia ter sido revelada, que o próprio céu selou com silêncio? 3 dias se passaram. O corpo de Padre Cícero foi sepultado com honras, orações e lágrimas. Mas o caderno ficou ali, intocado. Até que, no 4º dia, Raimundo, o romeiro, soube da morte. Estava ainda sem chão, mas sentia, no fundo da alma, que sua presença em Juazeiro não era por acaso. Procurou o padre auxiliar, pediu licença, e entrou sozinho na capela. Ajoelhou-se. Não pediu para ver o caderno. Não tocou em nada. Apenas fechou os olhos e rezou. Se o Senhor me chamou, padim, então mostra o que precisa ser dito. Eu não sou letrado, não sou valente, mas sou obediente. Naquela noite, sonhou novamente com Padre Cícero. Mas desta vez, ele não falava. Apenas apontava para o caderno e sorria. Quando Raimundo acordou, algo o movia. Entrou novamente na capela e, sem falar com ninguém, aproximou-se do altar. O padre, que o observava de longe, sentiu um arrepio. E permitiu, em silêncio. Raimundo abriu o caderno. Os primeiros trechos eram simples, quase despedida. Orações, agradecimentos, conselhos para que o povo não perdesse a fé. Mas depois, a escrita mudava de tom. Era como se algo mais profundo tomasse conta do texto. Quando a fé for tratada como moeda, o céu se calará. O sertão ouvirá vozes de longe, mas o coração da verdade estará onde o povo ainda reza em silêncio. Os humildes serão os guardiões da palavra. E quando o mundo desacreditar do milagre, será pelos pés dos romeiros que Deus caminhará novamente sobre a terra. Raimundo não entendeu tudo, mas chorou como criança. Porque aquelas palavras tinham peso de eternidade. Não eram palavras de um homem morrendo. Eram ecos do céu através de um servo fiel. Saiu da capela e disse ao povo: o que está ali não é para assustar. É para acordar. O padim deixou o último chamado. E é para nós. O povo se reuniu. A vila silenciou. E pela primeira vez,
A mensagem foi lida em voz alta, aos pés da cruz que Padre Cícero tanto venerava. E o que ouviram mudou tudo. A leitura da mensagem foi como um trovão em dia seco. Não veio com barulho. Veio com impacto. O povo escutava em silêncio, olhos marejados, corações apertados. Era como se o próprio Padre Cícero estivesse ali, sentado no banco de madeira da capela, olhando cada um com ternura e firmeza. O texto não trazia datas nem previsões catastróficas. Não falava de guerras, nem do fim do mundo. Mas falava de algo muito mais profundo: a perda da fé viva, a acomodação da alma, a frieza dos corações. Virão tempos em que rezar será gesto bonito, mas vazio. E nesse tempo, o céu buscará os que rezam chorando, mesmo sem saber palavras. Essa frase correu de boca em boca. Foi escrita em paredes, bordada em toalhas, pregada em terços e camisetas. Porque o povo entendeu. O chamado era para não deixar a fé virar costume. Era para viver o que se acredita, mesmo na dor. E foi isso que aconteceu. O sertão se inflamou de oração. As novenas voltaram a encher os terreiros. Jovens se aproximaram da igreja, não por tradição, mas por desejo. Grupos de romeiros começaram a caminhar de vilarejos distantes até Juazeiro, não pedindo graças, mas levando gratidão. A mensagem do Padim acendeu um reavivamento. Uma retomada da simplicidade da fé. Sem luxo, sem espetáculo. Só oração, silêncio e presença. E não parou por aí. Em cidades vizinhas, começaram a surgir testemunhos. Gente que dizia ter mudado de vida depois de escutar a leitura da carta. Famílias que se reconciliaram. Pessoas que largaram vícios. Casais que recomeçaram. Padres que voltaram a pregar com fervor. E Raimundo, aquele romeiro que fora guiado pelo sonho, se tornou peregrino da palavra. Andava de cidade em cidade com uma cópia da mensagem. Lia em praça, em igreja, em casa de doente. Sempre com o mesmo recado. Isso aqui não é segredo. É alerta. E é presente. Foi deixado pro povo. E o povo precisa escutar. Com o tempo, a história da mensagem final chegou a lugares distantes. Até estudiosos, teólogos e autoridades eclesiásticas começaram a se interessar. Alguns questionavam a autenticidade. Outros tentavam desacreditar. Mas a força da fé do povo era maior que qualquer papel timbrado. Porque a fé que nasce da alma não precisa de aprovação. Precisa de verdade. E a verdade daquelas palavras se via nos olhos dos humildes. Os que duvidarem, rezem. Os que crerem, caminhem. E os que escutarem, espalhem. Essa era a última linha do caderno. E foi essa frase que Raimundo repetiu até seu último dia, já velho, sentado num banco de madeira em frente à capelinha onde tudo começou. Dizia: o Padim não deixou profecia. Deixou aviso. E aviso de amor é presente de Deus. O chamado atravessou gerações. E até hoje, quem vai a Juazeiro e entra na pequena sala onde a carta está guardada, sente algo diferente no ar. Não é clima. É presença. É lembrança de uma voz que ainda fala, que ainda guia, que ainda chama. E talvez, se você escutar com o coração, também ouça o chamado. Com o passar dos anos, o mundo mudou. A tecnologia tomou os espaços. As orações deram lugar aos ruídos. As praças se encheram de telas. Os bancos das igrejas ficaram vazios em muitas cidades. Mas nos rincões do sertão, onde o tempo ainda respeita o sol e a fé ainda se aprende com o avô, a mensagem do Padim seguia viva. Ela não estava nos livros, nem nas grandes catedrais. Estava nas mãos calosas de quem ainda lavra a terra e reza ao meio-dia.
Estava no olhar das rezadeiras, nas caminhadas dos romeiros, nas velas acesas ao lado de fotos antigas. A carta de Padre Cícero não virou documento. Virou vida. E foi aí que o verdadeiro milagre se fez. Um povoado chamado São Vicente, perdido entre serras secas e trilhas de pedra, vivia em abandono. Sem escola, sem médico, sem energia elétrica. Um lugar esquecido, como tantos outros. Lá, as pessoas já não se reuniam para rezar. A fé tinha se apagado aos poucos, como lamparina sem óleo. Mas tudo mudou quando um velho andante chegou com um caderno na mão e um olhar firme. Era um dos últimos discípulos de Raimundo. Não falava bonito, nem trazia títulos. Mas carregava a cópia da mensagem e um terço no pescoço. Pediu abrigo, ficou 3 dias. No terceiro, leu em voz alta a mensagem do Padim. A vila inteira se reuniu ao redor dele, embaixo de uma árvore. Crianças no colo, velhos sentados em tamboretes, jovens de pé, desconfiados. E quando a leitura terminou, ninguém aplaudiu. Ninguém chorou. Mas algo aconteceu. No dia seguinte, o sino da igrejinha esquecida tocou de novo, pela primeira vez em anos. Alguém varreu o chão da capela. Outro consertou o banco quebrado. Uma criança acendeu uma vela. E no fim da tarde, uma novena começou. Sem ensaio. Sem aviso. Como se a fé tivesse apenas adormecido e acordado com o som da carta. Esse movimento se repetiu em dezenas de comunidades. Onde a pregação já não alcançava, a mensagem de Padre Cícero tocava. Onde o mundo silenciava, a carta falava. Era como uma semente que o tempo não destrói, que dorme na terra seca, esperando apenas a primeira gota de fé para florescer. E os que liam a carta começavam a perceber. Ela não falava de um futuro distante. Falava do agora. Do sertão da alma que todos carregam. De como é fácil deixar a fé escorrer pelos dedos quando se vive correndo, com o coração distraído. E de como é urgente voltar a escutar a voz do céu no meio do barulho da terra. A voz do Padim ecoava, sim. Mas não pelos alto-falantes. Ela ecoava no silêncio. No momento em que o lavrador levantava o chapéu ao meio-dia. No instante em que a mãe apertava o terço antes de dormir. Na lágrima escondida do homem que voltava a rezar depois de anos. E foi nesse eco que muitos começaram a entender. A mensagem não é para ser apenas lida. É para ser vivida. Quem viver o que está escrito, verá com os olhos o que a fé já mostrou ao coração. Diz um dos trechos mais marcantes da carta. Assim, a carta virou companheira de caminhada. Era lida em velórios, em partos, em vigílias. Copiada à mão. Enrolada em sacolas plásticas e escondida dentro da Bíblia. Repassada como relíquia. Guardada como conselho de pai. Porque o povo sabia. Ali havia algo maior que papel. Havia um sopro de Deus através do Padim. O tempo passou, como sempre passa. Gerações vieram, outras partiram. Mas algo permaneceu, uma chama acesa que ninguém mais ousou apagar. A mensagem de Padre Cícero, escrita na madrugada de sua partida, nunca virou relíquia esquecida. Pelo contrário, tornou-se bússola espiritual para muitos que andavam sem rumo. Em Juazeiro, a capela que guardava o caderno virou ponto de silêncio. Lá, não se entra falando. Lá, o povo entra com o chapéu na mão, os olhos baixos e o coração aberto. Porque ali se guarda mais do que papel e tinta. Guarda-se um encontro entre o céu e a terra. Padre Cícero, mesmo tendo partido, continuava presente. Era visto nas procissões, nos joelhos dobrados na subida do horto, nas preces feitas de madrugada por mães aflitas. Sua última palavra não calou. Ela ecoou.
e ecoa até hoje. Raimundo já havia partido também, mas seu nome virou símbolo. Em muitas casas sertanejas, há um retrato do Padim ao lado de uma frase que ficou marcada no coração de todos. Ouça o chamado. Reze com verdade. Caminhe com fé. Essa frase não está no papel. Está nos gestos do povo. Nos atos simples, mas profundos. Como acender uma vela e agradecer, mesmo na escassez. Como dividir o pouco com quem tem menos. Como ensinar o neto a fazer o sinal da cruz antes de dormir. Porque é aí que a última palavra do Padim permanece viva. No cotidiano sagrado do povo que ele tanto amou. E a profecia silenciosa que estava escrita ali, naquela madrugada de despedida, não era sobre o fim. Era sobre recomeço. Sobre como a fé, mesmo adormecida, pode despertar. Sobre como a oração, mesmo tímida, pode mover o céu. E sobre como o amor ao próximo, vivido no silêncio dos gestos pequenos, pode ser o maior milagre de todos. Hoje, quem escuta a história da carta e a lê com reverência, sente que o chamado ainda pulsa. Que o tempo do aviso não passou. Que a urgência de viver a fé como o Padim ensinou continua mais atual do que nunca. Porque a última palavra não foi ponto final. Foi início. Foi como semente lançada na terra. E onde há fé, essa semente floresce. Por isso, se você chegou até aqui, saiba que talvez essa mensagem seja para você também. Talvez seja a sua hora de ouvir o chamado. De voltar a rezar com verdade. De acreditar que o céu ainda fala. E que a voz de Padre Cícero nunca se calou.